KJ485, Rádio Duque de Caxias, na sua faixa nobre de 1590. A rádio que mexe e mexe com o seu coração. Rádio Duque de Caxias, tudo a ver com você. Muito bem, gente, muito bem. Nós estamos aqui na Rádio Duque de Caxias. Graças a Deus, nesse programa gostoso, alegre, que tem a participação de vocês pelo ar. Nós encerramos a participação de vocês. Pessoal que ligou, muito obrigado. Quem tentou ligar e não conseguiu, obrigado também. Tente de novo. No próximo sábado aqui estaremos com esse programa muito alegre, muito comunicativo, né? Com muita música e também prêmios para você. Agora aguarde, né? Aguarde daqui a pouco mais o sorteio da panela de pressão, tá legal? Fique ligadinho, hein? Daqui a pouco o sorteio para você. Grande abraço ao pastor Walter Barbosa Lima, que nos proporciona estar aqui todos os sábados com vocês, de 8 a 1 da tarde, e também todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 1 às 5 da tarde. Olha, eu estou aqui recebendo a visita do Moisés. Moisés do quê? Seu nome todo, por favor. Eu queria saudar primeiro o pastor Armando com a Santa Paz do Senhor. Amém. Os ouvintes também, porque estão também aqui nos escutando, também eu saúdo também com a Santa Paz do Senhor. O meu nome é Moisés Francisco da Silva. Muito bem, Moisés Francisco da Silva. Quantos anos, Moisés? Eu tenho 24 anos. 24 anos, então é bem jovem, né? Bem novo, né? Tem ainda muita vida pela frente. E os jovens que estão nos ouvindo, fiquem ligados, porque o Moisés é um garotão de 24 anos e que tem uma história, um testemunho que eu sei que o tempo não daria para ele contar, é muita coisa, mas a gente vai resumir, vai conversar com ele. O meu querido Moisés, você nasceu onde? Eu nasci em Recife, Prazeres, Jaboatão. Sim. E como é que começou a sua vida? Você é filho de pais crentes, não? A minha mãe, ela era espiritismo, mas a minha mãe sempre queria que eu pertencesse à igreja. E desde o ventre da minha mãe entregou eu para Deus. E ela tinha uma Bíblia, ela pegou, ela grávida, abriu a Bíblia e disse: Jesus, eu não quero que o meu filho siga o que eu estou seguindo, mas eu te digo, Jesus, me dá um nome, Jesus, para eu colocar para o meu filho. E ela levantou a Bíblia, e quando ela abriu a Bíblia, e saiu o nome como Moisés. Sim, e aí? Aí ela me entregou para a igreja. Depois minha mãe foi ser crente, e tinha me entregado para a igreja. Eu sou um filho mais novo lá em Recife, e eu fiquei indo sempre para a igreja, ser instrumento de Deus, pregando, louvando a Deus, sendo um grande instrumento do Senhor. Mas sempre o adversário me oferecia muitas coisas ricas, porque é o seguinte, o adversário, ele sabe quem é instrumento da nossa casa. Então a primeira coisa que ele tenta é iludir a gente para dar as coisas que não convém de Deus. E ali eu fui me enfriando, e eu disse: minha mãe, eu vou conhecer o mundo. Minha mãe disse: meu filho, tenha cuidado, meu filho. Eu perguntei: minha mãe, olha, minha mãe, eu até que não tenho inimigo, até que eu não tenho adversário e não tenho nada. Mas eu me esqueci que eu pisava sempre na cabeça do diabo. Porque quando a gente é crente, aí disse Jesus, saber que o nosso adversário não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra a tempestade das trevas. E ali, quando eu me desviei, o adversário que ele me deu uma academia para eu ser professor de jazz, que me deu uma academia para eu ser professor de musculação. E ali eu fui ganhando bastante dinheiro, porque o adversário, ele até que já queria sempre me iludir. E a primeira coisa que eu fiz, eu deixei a fortuna do meu pai e fui escolher o mundo. E eu queria
eu quero ter que passar, e agora na rádio, para aquelas pessoas que estão desviados, porque eles perdem a herança de Deus e não conseguem nada lá fora. E eu consegui a única coisa, eu consegui fama, eu consegui muito dinheiro, mas não convinha nada de Deus. E todo dia Deus mandava crente: Moisés, Deus te chama. Ele dizia: não, depois eu vou. Minha mãe ia também: Deus te chama, Moisés. Eu dizia: não, depois eu vou. Por quê? Porque o adversário me iludiu com muita fama. Meus amados irmãos, meus amados ouvintes, é bom o homem ser rico, mas ter sempre a humildade de Deus. E o homem ser rico sem Deus não é nada, porque saber que as traças rói e o ladrão rouba, mas o ouro que eu recebi de volta foi o nome de Jesus Cristo. E naquela hora o Senhor usou o vaso. Na última vez disse: jovem, eis que tu vai descer a cova, mas eu te digo, tu não vai ficar na cova, porque na hora certa eu soprarei na tua narina. E nesse acontecimento, pastor, e foi passando o dia, quando foi na véspera de Ano Novo, e quando eu fui para um baile, no meio de muitos amigos, eu vi uma voz que disse dentro de mim: hoje mesmo mandarei te matar. E vinha moça e mais moça para querer namorar comigo. E eu dizia: olha, a minha esposa está na igreja. Ela sorria. E naquele exato momento, quando a minha mãe disse... Mas peraí, só um detalhe, você era solteiro no caso, né? Exatamente. Você dizia assim porque para você não tinha moça no mundo capaz de dar você o que você queria. Isso. E você sonhava então, mesmo assim, fora da igreja, com uma moça cristã, é isso? Isso. Muito bem. Isso, né? Naquela hora, eu com muitas amizades e com muitos amigos, e naquela hora eu não estava dando mais cartaz mais para a obra de Deus. Mas Deus tem um plano na minha vida. Porque nem o Senhor Deus também tem um plano na vida de cada um desviado nessa tarde que eu estou falando. E naquele exato momento, entre véspera de Ano Novo, quando eu saí do baile, às 5h20 da manhã, abriu as portas do baile. E toda vez, quando eu chegava de manhã, eu encontrava a minha mãe orando. E eu chegava, eu forte, com cabelo já grande. E naquela hora, quando eu chegava em casa, eu encontrava, pastor, a minha mãe todo dia madrugada orando, quando eu chegava à tarde em casa. E naquele exato momento, nesse dia veio a cobrança de Deus, eu não sabia. Quando eu saí da sede do Umbária, lá em Recife, quando abriu as portas, às 5h20 da manhã, quando eu dei 10 passos com 5.000 pessoas que são meus amigos, naquela hora teve um tiroteio. E todo mundo correu naquela hora. Todo mundo correu. Aí eles contaram: Moisés, corre, Moisés. Aí eu disse dentro de mim: eu não tenho inimigo. Quando todo mundo correu, eu fiquei parado. E quando todo mundo correu, e quando eu olhei para trás, eu encontrei um monstro bem grande, bem alto, forte e com 2 chifres. Ainda me lembro. E quando eu olhei assim, eu disse: esse daí eu não conheço. Quando eu olhei para frente, teve outro, bem grande, com 2 chifres. E naquela hora eu perguntei para ele: o que é que vocês querem? Naquela hora ele disse: irmão Moisés. Ele disse: sou eu. Ele disse: irmão Moisés, nós viemos aqui para te roubar. Eu fui tirando as coisas pertencentes. Eu falei: não, irmão Moisés, nós viemos do inferno para te levar. Porque, irmão Moisés, porque quando o irmão estava com aquele de lá de cima, quer dizer, Jesus, Sim. né? E porque quando o irmão estava com aquele de lá de cima, dizia sempre: pisa na cabeça do diabo, pisa na cabeça da gente. E agora, irmão Moisés, nós estava esperando o irmão se desviar para a gente matá-lo. Que isso? Aí naquela hora, aí eu perguntei para ele, eu disse assim: ó, primeira coisa, da onde são vocês? Ele disse: irmão Moisés, nós te conhecemos desde o ventre da tua mãe. Então é o seguinte, Moisés, você tirou muita gente do abismo, você tirou muita gente do proselitismo, você tirou muitas coisas. Então é o seguinte, Moisés, aquelas pessoas, irmão Moisés, aquelas pessoas que buscam o Senhor, aquelas pessoas que jejuam, aquelas pessoas que buscam, aquelas pessoas que pregam, irmão Moisés, é o que perturba muita gente, irmão Moisés. Mas aquelas pessoas que brigam, aquela pessoa que faz foi divisão para a igreja, aquelas pessoas ali, irmão Moisés, não perturba a gente, só ajuda a gente. Então é o seguinte, irmão Moisés, nós somos o maior matador em toda a América Latina de todo desviado. E eu perguntei a ele: por quê? Aí ele contou para mim: irmão Moisés,
está chegando o meu tempo. Eu perguntei assim, e por quê? Ele chegou assim e disse, Moisés, nós trouxemos um presente. Quando eu vi que foi uma pistola 3.2, daquela bem grande automática, o outro colocou na minha testa. E o outro atrás também colocou na minha testa. Os amigos que estavam comigo, Moisés, o que dá para você, dá para mim? Todo mundo correu. E naquela hora, quando eu vi aqueles 2 revólveres, eu orei a Deus. Quando eu disse, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu voltarei para a igreja. Mas o Senhor, Deus, me livrou mais de 6 vezes da morte. Mas Deus tinha usado o vaso dizendo, eis que tu vai descer à sepultura. Mas quando for no tempo, eu assoprarei na tua narina e te darei vida. Sim. E naquele exato momento, quando o outro colocou a pistola na minha testa, quando o outro colocou a pistola na minha cabeça, quando eu orei e pedi proteção a Deus, Deus me revelou os tempos que eu estava na igreja pregando no seu altar. E quando eu orei de novo, Deus me revelou quando o crente foi lá em casa me chamar. Quando eu clamei na 3ª vez, Deus me revelou. Quando eu fui para a igreja visitar e aquela palavra era para mim, para eu voltar, e eu disse que eu não voltava. Quando foi na última vez, quando eu clamei na última vez, Deus me revelou a irmã que foi usada pelo Espírito Santo, foi de Deus, que Deus ia me tirar da cova. Ali foi o último. E naquela hora, quando eu orei a Deus, o outro foi atirar na minha testa, o Dida atrás fez, calma amigo. E quando eu abri os olhos, ele parou a pistola rápido. Aí quando vê, ele segurou o automático. Quando eu abri os olhos, ele parou com a pistola. E aquele que me chamou de amigo, quando eu olhei para trás para ver, ele atirou no meu olho. Pá! Quando ele atirou no meu olho, está aqui, ó. O olho aqui está na minha mão. Quando ele atirou no meu olho, eu clamei por Jesus. Eu disse, Jesus, oh, Xacarabacaia. Jesus, não me deixa morrer, Jesus. Não me deixa morrer, Jesus. Olha, Jesus, eu me arrependi, Jesus. Por que, Jesus? Porque, Jesus, eu pensava, Jesus, até que eu não tinha inimigo, meu Senhor. E naquela hora, meus ouvintes, que estão nessa tarde escutando esse testemunho, quando eu me virei, o meu olho estava pendurado dentro de um tiro. E saiu aqui, deste lado, que todo mundo que está aqui na rádio pode ver. E quando eu me virei para aquele que estava aqui na frente, ele atirou de lado do meu maxilar e saiu no outro lado. E eu coloquei a mão e clamei por Jesus. Já tinha 2 tiros na cabeça. E naquele exato momento, quando eu coloquei a mão na cabeça, coloquei a mão no olho e disse, Jesus, não me deixa morrer. O de detrás atirou, foi no meu olho, saiu do outro lado. E quando eu me virei, é que ponto da frente atirou de lado para o meu maxilar. Quando eu coloquei a mão, já tinha saído do outro lado. Nesta hora, todo mundo até que pode ver o que está aqui. E quando eu coloquei a mão na cabeça, o outro me pegou na garganta assim por trás e disse, eu olhei assim para ele. Eu fiquei brigando com ele em espírito, eu fiquei falando com ele em espírito. Ele chegou assim e disse assim, irmão Moisés, está tudo bom aí, irmão Moisés? Eu disse, como é que pode? Está tudo bem? Porque você está destruindo a minha vida, que você está acabando com a minha vida. Ele disse, irmão Moisés, aqueles que mexem com a gente, se aquele sair, a gente matará. Porque quando ele me deu o primeiro tiro aqui, saiu aqui. Muito bem, Moisés. E aí, então, a partir desse momento você teve esse problema todo. E como é que você conseguiu se livrar disso? Como é que foi o seu livramento e depois o seu encontro com Jesus, o seu reencontro com Jesus? Exatamente. O meu reencontro com Jesus foi esse sofrimento, né? Eu levei esses 2 tiros, levei outro tiro de lado pelo queixo, eu levei um até pelo vão, levei 2 tiros pelo umbigo que cravou a minha espinha, né? Ali eu caí. Quando eu caí de joelho neles, ele chegou assim e disse assim, olha, você para, porque ele agora está de joelho. Aí eles agora falaram comigo, ele disse assim, Moisés, você antigamente até falava, pisa na cabeça da gente, quer dizer assim, pisa na cabeça do diabo. E agora, irmão Moisés, tem uma única coisa, se você ficar de joelho, é melhor, porque se você cair,
com a cara no chão, eu pisará na sua cabeça, tá? Eu pisará na sua cabeça, estourarei a sua cabeça, e se você levantar, eu atiro pelos seus miolos. E se você ficar de joelho, é melhor. Ali veio a voz de Deus naquela hora. Quando ele colocou o revólver e disse: cadê teu Jesus? Naquela hora, quando ele pegou pelo meu cabelo e levantou o meu rosto para cima, eu vi a mão de Deus naquela hora. E aquela palavra falou dentro do meu coração e disse: levanta-te, porque agora estarei contigo. E quando eu me levantei, eles pegaram, armaram a pistola de novo, colocaram na minha cabeça, e a voz de Deus falou: não tema, porque estou contigo. Quando ele atiraram o revólver, segurou naquela hora. Quando ele tentou atirar, aí a voz estrondou e disse: demônio, vai embora, porque este é meu. E quando eu caí, já foi 6 horas da manhã. De 6 horas da manhã, todo mundo lá, até que me via. Fiquei de 6 horas até meia-noite, até 11h30 da noite. Aí naquela hora veio o carro do ML tudinho, e foi um reboliço muito grande. Eu fiquei 6 meses em coma, eu fiquei 10 meses com a bala na espinha, fiquei com 2 balas na espinha. Aqui até porque todo mundo até pode ver. Eu prego isso aqui ao vivo para todo mundo ver. E naquele exato momento, Deus me deu vida quando eu ia para a serra, lá pelo ML. Quando eu ia ser cerrado, naquela hora, Deus cumpriu com a sua palavra e disse: vou soprar na tua narina. Quando Deus soprou na minha narina, as máquinas foi tudo parada e chamaram eu para eu ser operado. Eu fui operado, eu fiquei em coma 6 meses, fiquei com a bala na espinha, 10 meses com 2 balas na espinha. Eu fiquei até que numa cama cheia d'água, e todos os médicos falou com a minha mãe: dona, se eu fosse a senhora, terminava com ele, porque tem o seguinte: ele está louco, e tem o seguinte, ele está aleijado para sempre, mas Deus me levantou, e hoje o nome dele está sendo glorificado. O testemunho é muito grande. Eu estou até aqui deixando a minha fita aí, o meu tempo aí, para o irmão passar em qualquer momento. Em nome de Jesus, o seu nome foi glorificado. Muito bem, Moisés, e aí então você voltou para a igreja. Valeu a pena, Moisés? Vale a pena servir a Jesus? Valeu a pena porque a primeira coisa, os 6 médicos contam assim: se seu Jesus me levantar daí, moço, eu aceito isso do seu Jesus. Eu perguntei assim: por que, doutor? O doutor contou e falou para mim assim, ele disse assim: Moisés, eu tenho um filho de empresário que levou um tiro de raspão e nunca mais ele anda, Moisés. E você não pode andar. Eu disse: por que, doutor? Ele disse: Moisés, essas tuas 2 balas, nós só podemos operar daqui a 1 ano, porque as balas, até que na espinha, Moisés, são muito graves. E eles iam até me operar, até que me colocar aqui na cama cheia d'água. E naquele exato momento, eu debati com todos os filhos, depois do rico, até que era aleijado, e disse assim: Moisés, se teu Jesus se levantar, eu também aceito Jesus. E naquela hora, meus irmãos, eu fiquei 6 meses em coma. O médico assinou naquela hora 7 meses que eu ia ficar doido. Jesus assinou 6 meses. O médico assinou naquela hora para sempre, nunca mais eu ia andar. Quando foi 3 horas da manhã, 10 meses, chegou um homem de branco às 3 horas da manhã. E quando aquele homem de branco chegou e disse: Moisés, eu sou Jesus e vim aqui te levantar, porque eu tenho uma grande obra sobre a tua vida, e você deve divulgar em todo canto que eu sou Jesus. Naquela hora o Senhor Deus me levantou, e naquela hora todos os médicos aceitou Jesus, todos os filhos do rico aceitou Jesus, e muitos aleijados naquela hora andou junto comigo, e a glória de Deus será sempre glorificada na nossa vida. Amém. Muito bem. Você, ô Moisés, tem um telefone de contato que poderia passar para a gente, por favor? Eu queria que você atende o convite das igrejas, não atende, querido? Eu atendo. Muito bem. Eu atendo. Eu tenho pregado aqui perto. Eu tenho ganhado para Deus, que pela glória, depois de Deus, por Deus chefe, depois de quadrilha, graças a Deus, e Deus abençoe. E agora vou dar o contato, o telefone. Quem quiser convidar o Moisés para dar o testemunho nas igrejas, o seu telefone de contato, quem vai falar é o Carlos. Vamos lá, Carlos. Amém. A paz do Senhor, pastor. O telefone do Moisés é qual? E a paz do Senhor para todos os ouvintes, né, da Rádio Duque de Caxias. O endereço nós estaremos hoje na Igreja Bethesda, no Guarapu, na Ilha do Governador.
Os irmãos quiserem entrar em contato, nós temos aqui também pastor Gessé, estaremos no primeiro sábado do mês de dezembro, né? Na cruzada pastor Gessé, no primeiro sábado do mês de dezembro. E o telefone para contato aqui, louvado seja Deus. Nós estamos assim com a dificuldade, mas Deus tem abençoado até aqui, amém? Dificuldade de quê, meu filho? De achar o telefone? Oi? Dificuldade de quê? De achar o telefone na agenda aí? Telefone. É? Eita, vamos lá. Os irmãos podem me falar por telefone. Muito obrigado então, Moisés, obrigado então ao Carlos e obrigado a vocês que participaram conosco desse testemunho. Deus abençoe vocês, jovem. Volte para a igreja, porque o seu lugar é servindo a Deus. Boa tarde. Você tem um testemunho igual ao do jovem que acabou de estar conosco, nosso querido irmão Moisés, também você pode participar conosco, vindo aqui à rádio, dando o seu testemunho, então escrevendo para nós, ou por telefone, enfim, você fique à vontade para participar conosco. É o programa da família, o programa alegre, onde você ouve música, testemunho, a palavra de Deus.